Eutanásia, distanásia, ortotanásia e mistanásia são termos que definem formas de abordagem médica em relação à morte do paciente. Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Ortotanásia é deixar que o paciente siga seu caminho natural para a morte sem aumentar-lhe a vida de forma artificial, ou seja, apenas o acompanhamento para que a morte seja menos sofrível possível e de forma natural. Cabe à ortotanásia a promoção de cuidados paliativos ao paciente até o momento de sua morte. Distanásia. O dicionário Aurélio traz a seguinte conceituação: morte lenta, ansiosa e com muito sofrimento. Distanásia é o ato de prolongar a vida do paciente, seja por drogas de qualquer tipo para esse fim, seja por meio de aparelhos de forma inútil, uma vez que a morte já é uma sentença e não uma possibilidade. Esse termo, também conhecido por obstinação terapêutica, ainda é, infelizmente, muito praticado no Brasil e no mundo, devido à falta de conhecimento da população sobre o que é considerado útil ou não para uma pessoa com doença grave e incurável. Eutanásia é o ato de diminuir o tempo de vida do paciente, forçando-lhe de alguma forma a morte. Tipos de eutanásia. Atualmente, a eutanásia pode ser classificada de várias formas, de acordo com o critério considerado. Quanto ao tipo de ação: eutanásia ativa. O ato deliberado de provocar a morte sem sofrimento do paciente por fins misericordiosos. Trata-se da ação pela qual se põe fim à vida de uma pessoa enferma por um pedido do paciente ou a sua revelia. O exemplo típico seria a administração de uma superdose de morfina com a intenção de pôr fim à vida do enfermo. É também chamada de morte piedosa ou suicídio assistido. Eutanásia passiva ou indireta. A morte do paciente ocorre dentro de uma situação de terminalidade ou porque não se inicia uma ação médica ou pela interrupção de uma medida extraordinária com o objetivo de minorar o sofrimento. Por exemplo, não realizar procedimentos de ressuscitação. Eutanásia de duplo efeito. Quando a morte é acelerada com uma consequência indireta das ações médicas que são executadas visando o alívio do sofrimento de um paciente terminal. Quanto ao consentimento do paciente: eutanásia voluntária, quando a morte é provocada atendendo uma vontade do paciente. Eutanásia involuntária, quando a morte é provocada contra a vontade do paciente, quando este se encontra consciente e em condições de escolher. Eutanásia não voluntária, quando a morte é provocada sem que o paciente tivesse manifestado sua posição em relação a ela, normalmente em condições de coma ou em caso de recém-nascidos. A eutanásia ativa ou suicídio assistido são legalizados na Holanda, Bélgica, Suíça, Luxemburgo, Alemanha, Colômbia, Canadá e em alguns estados dos Estados Unidos. Esses países consideram que a pessoa maior de idade, com consentimento esclarecido e assinado, ou menor com consentimento dos pais, tem o direito de decidir morrer em situações específicas, como no caso de uma doença incurável e que cause muito sofrimento. O assunto é incrivelmente complexo e possui vários lados a serem vistos. Para isso é importante que ele seja exposto de uma forma compreensível para todos. Filmes que tratam sobre a eutanásia são uma boa fonte de informação. Um deles é o filme Você Não Conhece Jack, que conta a história real de Jack Kevorkian, um médico que realizava a eutanásia para pacientes em estado terminal e em sofrimento agudo. Mistanásia ou eutanásia social é a morte miserável fora e antes de seu tempo. Na América Latina, de modo genérico, a forma mais comum de mistanásia é por omissão de socorro estrutural, que atinge milhões de pacientes durante sua vida inteira e não apenas nas fases avançadas e terminais de suas doenças. A mistanásia é uma categoria que nos permite levar a sério o fenômeno da maldade humana. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de clicar em gostei e se inscrever no canal. Obrigada!